E aí pessoal, tudo bem? Nosso objetivo aqui hoje é alertar produtores rurais de todo o Brasil que ainda não buscaram a regularização fundiária do risco que estão correndo. Nós vamos abordar o decreto 13.043 de 2026, que inaugura o Programa Nacional de Governança de Terras e instrumentaliza a plataforma Terras do Brasil e o Programa Terras do Brasil. É interessante lembrar que lá em 2024 já havia sido publicado o decreto 11.995, cujo objetivo era criar o programa Terra da Gente, que facilitaria o acesso e o direcionamento de áreas para a reforma agrária. Esse programa, é claro, não poderia funcionar sozinho. Dentro do contexto dele, criou-se o que ficou conhecido como prateleira de terras, que não somente permitiria que a União tivesse ciência das áreas que estavam no acervo da SPU e do INCRA, com aptidão para serem destinadas à reforma agrária, mas também que aumentasse a interlocução com os estados, visando obter um mapeamento das áreas devolutas estaduais que pudessem, eventualmente, através de acordos, também serem destinados à reforma agrária. Para viabilizar que isso acontecesse, era necessária a criação da plataforma Terras do Brasil, uma plataforma integrada de cadastro, onde estivessem armazenados os dados de terras devolutas e áreas públicas federais e, no futuro, também das áreas estaduais. Um dos contextos através do qual, em 12 de março de 2025, o governo anunciou a plataforma Terras do Brasil era de que ela servisse de base como unidade de consulta para a Câmara Técnica Federal. Lembram o que é a Câmara Técnica Federal, né? É a Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas e Devolutas Federais, um órgão que é integrado pelo INCRA, SPU, Fundação Palmares, FUNAI, MDA, dentre outros, como por exemplo o ICMBio, que possuem interesse social ou ambiental na destinação de terras devolutas e públicas. Só que ela não serviria somente para isso. No contexto que nós estamos abordando aqui, de uma interpretação a partir do momento em que existe um Programa Nacional de Governança de Terras, existe o Programa Terra da Gente, existe a plataforma Terras do Brasil e o Programa Terras do Brasil. Tudo isso, através do decreto 13.043 de 2026, vai ter vários efeitos que as pessoas não estão enxergando a curto prazo, mas que vão repercutir diretamente em várias pessoas que precisam de uma regularização fundiária estadual e, por diversas formas, acaba por ser mais complexa e ainda não conseguiram. Então vou fazer a leitura com vocês de alguns trechos desse decreto que eu considero especialmente relevantes. Primeira coisa, o decreto diz que a política de governança da terra será implementada pela União em regime de cooperação com os estados, Distrito Federal e municípios, bem como organizações da sociedade civil e outras entidades privadas sem fim lucrativo, nos termos da legislação aplicável. Isso aí está no parágrafo 1º do artigo 1º. Eu te pergunto, no atual momento, quais entidades de representação civil ligadas ao produtor rural estão atentas a isso aqui? Porque eu não vi comentário dessa situação em lugar nenhum. Agora, os movimentos sociais de luta pela terra, sim, já estão atentos e já estão debatendo isso aqui. Outra coisa interessante que fala que quem é beneficiário da Política Nacional de Governança da Terra são os detentores de imóvel rural em geral, incluindo agricultores familiares, povos e comunidades rurais tradicionais, povos indígenas e comunidades quilombolas, respeitando os regimes jurídicos específicos. Aqui não se menciona produtor rural em áreas devolutas. É o mesmo contexto da destinação de florestas públicas que vedou por vários meses a regularização fundiária de terras devolutas federais. Ah, professor, mas menciona detentores de imóveis rurais em geral. Sim. Mas cuidado com esse contexto, porque o foco aqui não é direcionado ao produtor rural. Um detalhe interessante aqui também é que se dá um destaque à cooperação entre os entes federativos para o fortalecimento institucional da política fundiária nacional. E, dentro dessa linha de cooperação, é dito que haverá uma harmonização dos atos normativos e precedentes relacionados à destinação de terras públicas rurais, guardada a autonomia dos entes federativos. Cuidado com esse guardado a autonomia. Por quê? Porque o próprio artigo 26 da Constituição Federal prescreve que as áreas devolutas estaduais
são de única e exclusiva competência dos estados, e isso é assim desde a promulgação da primeira Constituição Republicana em 1891. Claro, vai guardar a especificidade do contexto da autonomia dos estados e do Distrito Federal? Vai. Agora até onde for conveniente. E por que eu estou te falando isso? Lá no finalzinho, eu vou te explicar como é que a União pode e vai intervir na política fundiária dos estados, e essa interferência pode ser negativa ou positiva, dependendo da orientação do governo. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês: vai ser criado um comitê gestor com a finalidade de coordenar a política nacional de governança da terra. E as seguintes instâncias vão estar vinculadas a esse comitê gestor: a Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas e Devolutas Federais Rurais, tranquilo, tem que estar vinculado mesmo. A Comissão Nacional de Enfrentamento da Violência no Campo. Em regra, o que eles consideram violência no campo é somente os atos que envolvem desforço necessário ao combate às invasões por esses movimentos sociais, ou então a defesa a comunidades tradicionais e povos originários dotados de uma suposta vulnerabilidade. Vocês lembram o que estava acontecendo na Bahia até um tempo atrás, né? As invasões em massa que ocorrem no Brasil, pelo governo, te garanto que não são consideradas violência no campo. Tá? Além disso, nesse comitê ficará, dentre as competências, a necessidade de incentivar e fomentar a participação da sociedade na política nacional de governança da terra. Novamente, os órgãos ligados aos produtores rurais estão atentos a isso aqui, estão prontos para reivindicar essa participatividade, promover e facilitar o diálogo entre instâncias governamentais e não governamentais relacionadas à governança fundiária e propor a harmonização de procedimentos técnicos adotados por órgãos e entidades relacionadas à política fundiária em todo o território nacional. Há estados hoje em que a política fundiária é muito mais favorável do que a federal, porque a federal impede a regularização de quem já é proprietário de imóvel rural, a federal não permite a regularização em nome de pessoa jurídica, ela é mais efetiva em termos de procedimento, mas não dos requisitos que são exigidos. Por exemplo, por banir do seu sistema a convalidação de registros precários, o que elimina cerca de 90% das questões de regularização fundiária. E o que é aceito por vários estados? Se parametrizar na esfera estadual a abolição dos sistemas de convalidação em estados em que ele já existe, como por exemplo Piauí, Mato Grosso, Bahia, dentre outros, nós vamos ter um enorme retrocesso. Outra coisa, tá? Com a instituição do programa, com o objetivo de apoiar a regularização fundiária, disse que a regularização fundiária, conforme artigo 5º do decreto, ela será apoiada em terras públicas e privadas. Como assim regularização fundiária em áreas privadas? Em regra, isso não existe, tá? Em áreas privadas, quando existe uma anormalidade de domínio, geralmente você resolve com inventário, com uso capião, com adjudicação, com a divisão, com a demarcação. São matérias de direito privado, de interesse privado, em que não pode haver ingerência do poder público. Então, quais são esses limites da interferência em áreas privadas? O artigo 8º também acende um sinal de alerta, porque diz que o Programa Terras do Brasil será executado pelo MDA e pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e pelo INCRA, em regime de parceria com os entes federativos. Até aí, tranquilo. Entidades da sociedade civil organizada e serviços sociais autônomos que atuem no meio rural. Cuidado, tá? Cuidado com essa disposição, porque os estados, está previsto no parágrafo 3º desse artigo, os estados, o Distrito Federal e os municípios que aderirem ao Programa Terras do Brasil vão receber apoio financeiro do governo federal para aquisição de equipamentos, veículos e serviços técnicos destinados à implementação de soluções tecnológicas, ações finalísticas e demais que atendam os objetivos do programa e o desenvolvimento da agricultura familiar. Como condição, os estados e o DF, bem como os municípios, quando aderirem ao programa, assumem o compromisso de compartilhar com a União as bases de dados literais e geoespaciais relacionados à sua governança da terra. Olha só,
A União ela passa, em troca desse apoio financeiro, a receber acesso integral às bases de dados fundiárias dos estados. E é isso que vai auxiliar ela a montar a prateleira de terras. A questão aqui é o seguinte: quem me garante que várias áreas estaduais ocupadas por produtores rurais produtivas, com processos de regularização fundiária não iniciados, que isso é um erro do produtor rural, a regularização fundiária é o que ele deixa para a última hora, não podem ser reivindicadas para serem destinadas à reforma agrária. E dependendo do benefício que o Estado for receber, o Estado vai aderir. O Estado não vai recusar o apoio financeiro da União. As negociações políticas são fortes em todos os âmbitos, nós sabemos disso. E quem vai ser prejudicado é o produtor que está no campo. Porque, via de regra, na regularização fundiária, sempre vai ter primeiro direito quem pede primeiro. Se você não pede a tempo, se você não corre atrás da regularização fundiária, o risco que você sofre é grande. Há pouco tempo nós estávamos verificando produtores rurais que foram titulados pelo INCRA, sendo esbulhados da posse que eles tinham, das áreas produtivas que ocupavam, sobre o pretexto de serem desintrusados de área de interesse por povos originários. Um absurdo. Você está com o título do INCRA na mão e vai ser expulso da sua terra. É completamente fora de contexto. E isso vai se agravar mais. Vai se agravar mais com o controle da União sobre o acervo estadual, oferecendo em troca inúmeros benefícios que, pode acreditar, de um ponto de vista racional é bom, mas nenhum decreto, nenhuma legislação pode ser interpretada simplesmente com o olho nos benefícios explícitos da norma. Nós temos que ter muito cuidado, porque na política nacional nada é feito 100% pensando em beneficiar o cidadão, pensando em beneficiar o produtor rural. E por último, eu vou destacar com você que as ações executadas pelo Programa Terras do Brasil, elas podem ser implementadas por meio de contrato, convênio, acordo de cooperação, termos de execução descentralizada, termo de fomento ou instrumento congênere, tá? Com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, inclusive consórcios públicos e com entidades privadas e organizações da sociedade civil. O que me preocupa aqui novamente é quem serão essas organizações da sociedade civil, qual poder de fala elas terão e qual acesso elas terão nessa política. Por anos, o produtor rural sofreu as consequências de uma política ambiental que ele combatia sem opinar e sem buscar integrar. E agora nós estamos correndo o risco de sofrer a interferência de uma política nacional de governança de terras que vai ser construída sem a participação de quem realmente produz no campo e que, em troca da oferta de benefícios no âmbito estadual, vai interferir diretamente na governança fundiária das áreas estaduais. Cuidado com a máscara da lei. Ela pode ser utilizada, sim, para modernizar a infraestrutura estadual e fomentar que os estados promovam a regularização fundiária? Pode. Só que ela também pode ser um pretexto para a interferência dos órgãos que compõem a Câmara Técnica Federal e da própria União na administração e gestão dessas terras, prejudicando o produtor rural, que sempre fica em último lugar quando o assunto é regularização fundiária. Situação complicada, viu? Busque rápido a sua regularização, leia esse decreto, se informe, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo e lembra sempre da dica que eu dou para os meus alunos. No Estado, no poder público, você nunca deve confiar. Confie em buscar o seu direito e garantir a sua propriedade. Fechou? Um abraço.